Boa tarde, bom dia e boa noite, jovens e adolescentes. Como é que vocês estão? Como está sendo a semana de vocês? Estou aqui mais nesse culto, de uma maneira um pouco diferente, mas para trazer uma palavra para vocês. Vem cá comigo. Você já ouviu falar sobre discipulado? Jesus, em Mateus capítulo 28, versículo 20, diz o seguinte. Calma lá, estou chegando lá. Então, Mateus 28, versículo 20, versículo 19, né? Jesus falando para os seus discípulos. Portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo quanto vos tenho ordenado, e assim eu estarei permanentemente convosco até os fins dos tempos. Vem cá mais um pouquinho, vamos entender um pouco mais sobre discipulado. Jesus, nos seus últimos momentos na Terra, quando ele já estava partindo, quando ele já tinha finalizado o ministério aqui na Terra, ele decidiu dar essa ordem para os seus discípulos: façam discípulos. Mas o que é discípulo? O que é discipulado? Eu muitas vezes já fiquei com essa dúvida e fiquei pensando. Muitas vezes eu achava que era simplesmente um curso, alguma coisa que a gente tinha que fazer no começo quando a gente está começando na fé, sabe? E só isso, e acabava aí. Só que na verdade não. Nesses últimos tempos eu tenho aprendido algumas coisas sobre discipulado muito importantes que eu não sabia e que estão começando a encaminhar novas coisas da minha vida. Quer ver só? Vem cá um pouco. Essa rua, né? Pra não ser atropelado aqui no meio da rua, mas... Primeira questão. Discipulado, ele não é um curso que a gente faz e ganha um certificado e acaba. Não. Ele é a vida do cristão por completo. Estudando um pouco em alguns livros, né? Quando comecei a ler alguns livros, ouvi alguns podcasts muito bons que eu posso compartilhar com vocês depois. Estava explicando que discipulado não é simplesmente um curso, mas é o que baseia toda a vida cristã. Mas o que é o discipulado? São discípulos formando outros discípulos em Cristo. Tá, Caio, mas como é que isso funciona? Basicamente eu entender que somente com outra pessoa que eu posso ser aperfeiçoado. Vem cá mais um pouco, longe do barulho. Ser discípulo é você entender que você precisa ser mais parecido com Cristo, mas para isso entender que sozinho você não vai conseguir. Sozinho a gente pode ter o conhecimento da palavra, sozinho a gente pode ter conhecimentos de diversos ramos, mas a gente não vai ter vivência, experiência com outras pessoas. Então um discipulado em Cristo só é um discipulado se a gente tem alguém ao nosso lado nos ajudando nisso. Alguém nos trazendo conselho, alguém puxando nossas orelhas quando a gente precisa, alguém nos ajudando a aperfeiçoar a nossa fé. E Cristo nos chama para fazer outros discípulos, mas não discípulos para mim, Caio. Eu não vou fazer discípulos para mim, não, eu vou fazer discípulos para quem? Para Cristo. Então Cristo ele nos chama para a gente se aperfeiçoar, se parecendo mais com Ele e alcançar outras pessoas para que elas sejam aperfeiçoadas nele também. Vamos mais um pouco. E eu não sei sim se eu estou conseguindo explicar bem, mas isso é algo fantástico. Eu quero dizer que na sua vida, na sua caminhada cristã, você não precisa andar sozinho. Tá certo que sozinho a gente precisa cultivar uma vida com Deus no secreto, que a gente precisa buscar mais a Deus no nosso secreto, pedir perdão a Deus para que nossos pecados sejam perdoados, e tudo isso tá certo, é bíblico. Só que a Bíblia fala que a gente ora a Deus para pedir perdão por nossos pecados, mas a gente precisa confessar alguém para ser curados. Então, se eu pudesse falar alguma coisa nessa semana e algo que eu tenho tentado aplicar na minha vida busque a cura de Cristo em outras pessoas, através de outras pessoas. Procure alguém que talvez tenha mais experiência que você, talvez tenha um pouco de mais maturidade, e reconheça, né, que tem pessoas que podem ter mais maturidade que você na fé, e busque a cura de Cristo através da vida delas. Chega nelas e fala: olha, o que eu posso melhorar? Você que me conhece, você que anda comigo por perto. Porque
a gente pode cair no engano de que dá para viver a vida com Cristo sozinhos. A gente pode cair no engano de que a gente consegue viver um cristianismo somente baseado no YouTube, com pregações do YouTube, e essa não é a verdade. O cristianismo ele só pode ser vivido com alguém do lado. Com Cristo em primeiro lugar dentro de mim, mas eu contando e com pessoas ao meu lado. Sem isso eu estou vivendo algo vazio, sem sentido. Davi falava lá em Salmos que o pecado dele corroía os ossos deles e como doença, como uma forte dor, só que ele só foi liberto quando ele confessou os pecados dele. Eu tenho muitas coisas que eu preciso ser liberto e muitas coisas que eu também já fui liberto e eu só consegui fazendo isso compartilhando com alguém. Então nessa semana eu queria pedir para você duas coisas. Uma, procure alguém para você buscar a cura de Cristo, alguém para você buscar ser discipulado. Porque não tem como a gente querer ser um discípulo de Cristo se a gente não está sendo discipulado de certa forma por alguém. A gente está sendo, provavelmente a gente vai cair no erro de ser discípulo de nós mesmos. E segunda coisa, encontre pessoas que você possa discipular, pessoas que você possa formar o caráter de Cristo. Independente, sim, do quanto de fé que você acha que você tenha, de quanta experiência cristã você acha que você tenha, tudo que você precisa de Cristo em você, de ser acompanhado por alguém também. Tem mais um pouquinho. E para finalizar, eu não quero dizer para você que você precisa viver uma vida controlada pelos outros, ou viver uma vida baseada só nas opiniões e provações, né, de outras pessoas. Mas nós precisamos viver uma vida com Cristo. E se a gente não viver com alguém do nosso lado, a gente não vai estar vivendo um discipulado, a gente não vai estar vivendo como igreja. E por isso que é tão importante a gente se reunir como igreja, mesmo que digitalmente. Porque eu, nas minhas fraquezas e minhas forças, com você e suas fraquezas e suas forças, a gente unidos nos tornamos mais fortes. É por isso que a família, o casamento é tão poderoso, porque são pessoas com dificuldades, são pessoas com imperfeições, mas que se unem em Cristo para se tornarem mais fortes. Então eu quero me juntar a você, nas minhas fraquezas, nas minhas forças, com as suas fraquezas e suas forças, para nós juntos nos tornarmos mais fortes. E essa é a minha oração hoje. Pai, Tu és grandioso e Tu és poderoso, e eu Te agradeço pela vida de cada um que está assistindo, Senhor Papai, esse culto, mais este vídeo. Minha oração é para que o Senhor nos ensine a sermos discípulos e discípulos do Senhor. Nos ensine, Senhor Papai, e nos mostre que a gente não consegue viver um cristianismo sozinhos, a gente não consegue viver uma vida plena, confiando somente em nós mesmos, Senhor. Eu oro, coloco no coração de cada uma pessoa pelo menos, que eles possam chegar para se aconselhar e pedir um discipulado, e uma outra pessoa ao qual eles podem expressar o caráter de Cristo sendo discipuladores. Em nome de Jesus eu quero deixar a graça e a bênção de Deus sobre a sua vida. E se você quer entender um pouco mais sobre esse assunto de discipulado, eu te aconselho muito a ouvir um podcast de Jesus Cop falando sobre discipulado. Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, aqui no nosso canal. E é isso. Curta aí o vídeo, compartilhe com mais pessoas, não precisa ser só da nossa igreja. Se inscreva no nosso canal e acompanhe, porque a gente tem muitas novidades, muitas coisas que a gente quer fazer e entregar para vocês. Então, beijo, abraço, beijo grande, um grande abraço. Deus abençoe vocês. Valeu!